sou a professora Adriana e vou lecionar língua portuguesa para o 7º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se sempre de seguir todas as orientações. Hoje, eu vou fazer a correção das páginas 85 até a página 89. Questão 1. Compreensão inicial. Qual é o título da reportagem? Resposta. À meia-noite levarei seu sono. Ao ler a linha fina, o que é possível saber sobre o assunto da reportagem? Linha fina, turma, lembrem-se que é o subtítulo da reportagem. A linha fina apresenta mais detalhes sobre o assunto da reportagem, indicando que se refere aos estudantes que costumam ficar na internet até tarde, mesmo com a volta às aulas. O título e a linha fina motivam o leitor a ler a reportagem por quê? Sim, porque é um assunto que os adolescentes gostam. Que imagem aparece em destaque nas páginas do jornal? Aparece a foto de uma adolescente. Que outros recursos visuais foram usados na reportagem, além dessa imagem? Ilustrações, quadro informativo e letras de diferentes tipos, tamanhos e cores. Com que intenção esses recursos foram utilizados? Para destacar e organizar os dados apresentados na reportagem e para atrair a atenção do leitor. 2. Releia os títulos que foram usados na reportagem. À meia-noite levarei seu sono, internet não é inimiga, mas precisa de controle, diz médico. Em sua opinião, qual desses títulos desperta mais a curiosidade do leitor para o tema da reportagem? Por quê? Então, é uma resposta pessoal, a qual você tem que escolher entre à meia-noite levarei seu sono ou internet não é inimiga, mas precisa de controle, diz médico. E vai justificar a sua escolha, ok? 3. Quem seriam os possíveis leitores dessa reportagem? Justifique sua resposta. Os possíveis leitores seriam jovens e adolescentes. A temática e a linguagem utilizadas nos títulos podem nos indicar. Compreensão inicial do texto 2. O texto da reportagem traz informações sobre os teens. Responda no caderno. Quem são esses teens? Teens é uma palavra da língua inglesa que tem como tradução para a língua portuguesa adolescentes. Então, a resposta é: são os adolescentes que usam a internet. Onde vivem os teens da reportagem? Nas cidades de São Paulo. Quando acontecem os fatos relatados? No ano de 2011. Por que para esses teens é muito difícil voltar para o ritmo escolar? Porque eles têm de levantar cedo para ir à escola. E como ficam até tarde na internet durante as férias, fica difícil mudar esse hábito. 2. Como o repórter caracteriza o uso da internet, do celular e da internet no celular por esses teens? O repórter caracteriza essas ferramentas tecnológicas como os inimigos da rotina saudável de sono desses jovens. 3. Por que, segundo Silvana Leporassi, o uso excessivo da internet atrapalha o aprendizado dos alunos? Porque priva o jovem de horas de sono e é durante o sono que ocorre a fixação do conteúdo estudado. 4. Segundo o texto, quais são as estratégias utilizadas pelos jovens para acordar de manhã, jogar água gelada no rosto, disfarçar as olheiras, usar maquiagem, espantar os bocejos, ouvir música em volume alto, compensar as horas de sono perdidas, hibernar aos sábados e domingos, isto é, dormir muito nesses dias, até depois do almoço. 5. Releia a fala de Brenda. Sento em frente ao computador e esqueço da vida, nem vejo o tempo passar. Responda no caderno. Que palavra é utilizada na reportagem para expressar
Como Brenda sente o tempo quando está diante do computador? Bom, a palavra é voar. Como a ciência explica esse fato? A parte do cérebro, córtex pré-frontal, que controla os impulsos e é sede da razão e do crescimento, não está totalmente desenvolvida nos adolescentes. Por isso, é mais difícil saber a hora de se desconectar e ir dormir. Qual é sua opinião sobre o fato de a adolescente esquecer-se da vida diante da tela do computador? Como você, com você, isso também acontece? Bom, é uma resposta pessoal porque diz lá em cima qual é sua opinião. Agora, eu, professora, como eu responderia? A minha opinião é que a adolescente, por passar muitas horas diante do computador, ela vai ter muitos problemas, não só problemas na escola, mas também problemas de saúde, porque ficar muito tempo em frente ao computador, o que vai acontecer? Ela vai ter algum problema de vista, provavelmente vai desenvolver. Às vezes pode desenvolver a obesidade, porque só come em frente ao computador, não levanta, não anda, não pratica nenhuma atividade física. Vai dormir em sala de aula, não vai prestar atenção, vai perder o ano. Então isso não deve acontecer. E com vocês também acontece? Não, comigo não. Eu só fico em frente ao computador para gravar as videoaulas, para fazer planejamento de escola, e quando realmente eu preciso. Fora isso, eu não fico o tempo todo conectada. Questão 6. A reportagem apresenta a opinião de Cristiano Nabuco e Gustavo Moreira, especialistas que estudam a dependência da internet. Esses especialistas participam de que instituições? Cristiano Nabuco é coordenador do Programa de Dependência de Internet do Instituto de Psiquiatria da USP, Universidade de São Paulo. E Gustavo Moreira é pediatra e pesquisador do Instituto do Sono. Por que essa dependência interessa a quem estuda distúrbios do sono? Porque o uso excessivo da internet faz com que muitas pessoas fiquem acordadas até tarde, o que pode causar distúrbios do sono. 7. Os especialistas citam 3 sinais como indicadores de que a internet está causando dependência no usuário. Então, você teria que falar das 3. Quais são esses? Primeira, a pessoa esconde o número de horas que fica conectado. Segunda, fica apreensivo de ir a lugares sem internet. E terceira, deixa de fazer atividades para ficar online. Depois de conhecer os critérios dos especialistas, como você se avalia? Poderia ser considerado um dependente da internet? Justifique. Outra questão pessoal. Eu, no meu caso, eu não sou dependente. Por quê? Porque eu não fico o tempo todo ligada na internet, conectada à internet. Então, é uma resposta pessoal, que cada um tem o seu ponto de vista. Não esqueça de justificar, ok? 8. A reportagem também traz um quadro, reproduzido abaixo, com os efeitos da falta de sono e alguns conselhos para ter um ritmo de sono adequado. Leia-o e, com base nas informações, responda. Em sua opinião, qual dos efeitos da falta de sono é o pior? Por quê? Então, após ler, você deveria responder em sua opinião. Eu coloquei causar obesidade, dificulta a fixar a matéria na escola, mau humor, ok? Então você poderia colocar outro? Sim, porque é sua opinião, desde que não fuja ao contexto, desde que não fuja ao quadro que está no livro, ok? Dos conselhos sobre formas de conseguir acertar o ritmo do sono, qual deles, em sua opinião, é o mais fácil de seguir? Outra opinião. Para mim é evitar sonecas durante o dia. Correção, linguagem e construção do texto. Questão 1. Releia a linha fina da reportagem. Frase que vem logo após o título À meia-noite, levarei seu sono. Na volta às aulas, teens relutam em largar a internet e ir para a cama. Escreva em seu caderno as informações que estão na frase
de acordo com as questões propostas. Então, quem são esses teens? Os adolescentes. O que? Relutam em largar a internet e ir para a cama. Quando? Na volta às aulas. Ok? Era só para responder isso. 2. Além das informações sobre as dificuldades que os adolescentes têm em largar a internet e ir para a cama, a reportagem traz depoimentos de estudantes e de especialistas sobre o assunto. Copie no caderno 2 falas de cada um dos grupos a seguir. Então, estudantes, eu coloquei assim: pareço um zumbi. É difícil voltar à rotina. Se houver outra frase, a sua não está errada, ok? Especialistas. Essa geração está cada vez mais conectada. Dormem com o celular ao lado e ficam trocando mensagens com os amigos. Que sinal foi utilizado para marcar todas as falas? O sinal de aspas. Por que isso acontece, turma? Na pergunta da C, existe essa justificativa. Vamos ver qual é? Por que o repórter não utilizou travessão, um sinal comum para marcar as falas, nos textos em prosa? Embora o travessão seja comumente usado para marcar a fala de personagens nas narrativas em prosa, no gênero reportagem, a marcação de falas, depoimentos, testemunhos, argumentos de autoridade, etc., é feita com o uso de aspas. O travessão é geralmente utilizado para indicar diálogos, discurso direto, o que não é o caso do gênero reportagem. Okay? Qual é a provável intenção do repórter ao utilizar os comentários de especialistas sobre dependência da internet e sobre distúrbios do sono? Provavelmente para dar um caráter mais científico à reportagem e apresentar informações consistentes para o leitor. 3. Compare a linguagem utilizada nos depoimentos dos especialistas da área médica. Cristiano Nabuco. Aos adolescentes espirram do controle dos pais. Eles não dormem, a internet é um apelo muito forte. O córtex pré-frontal, parte do cérebro que controla os impulsos e é sede da razão e do conhecimento, ainda não é totalmente desenvolvido nos adolescentes. Gustavo Moreira. A luminosidade age no centro de sono do cérebro, responsável por organizar o ciclo de descanso. Ele passa a entender que não escureceu e fica desperto. De modo geral, a linguagem empregada pelos especialistas é mais formal, técnica ou mais informal, espontânea. Resposta. A linguagem utilizada pelos especialistas, de modo geral, é mais formal, técnica. É claro, porque como eles são especialistas, eles vão usar sempre uma linguagem mais técnica, a qual nem sempre nós vamos entender claramente, ok? Em qual dos depoimentos é empregada uma linguagem mais informal? Que palavra ou expressão utilizada indica isso? No depoimento de Cristiano Nabuco, onde ele fala, os adolescentes espirram do controle dos pais. O que ele quer dizer com espirram, turma? É usada no sentido figurado. Ele quer dizer o quê? Ele está usando até uma metáfora aí, porque ele quer dizer, em vez de espirrar, fogem, saem, confere ao depoimento um tom de informalidade, a metáfora, ok? 4. Releia algumas das falas dos estudantes apresentadas na reportagem. Pareço um zumbi. É difícil voltar à rotina. Nas férias, ia até às 6 horas, fácil, fácil. Assinale a alternativa que melhor caracteriza a linguagem utilizada pelos jovens, ou as alternativas. Seriam as alternativas A e D, mais espontânea, descontraída e mais informal, menos monitorada. Que nós já vimos esse conteúdo na aula anterior. Linguagem formal e informal. Questão 5. Observe as palavras e expressões destacadas que foram utilizadas pelo repórter. É voltar ao ritmo escolar, não é mole. É quando os teens hibernam. É a mesma situação de Guilherme, 16 anos, de São Paulo, que
que zumbiza durante as primeiras aulas do dia. Assinale a alternativa que melhor caracteriza a linguagem utilizada pelo repórter, ou as alternativas. Então, seria as alternativas A e B, mais espontânea, descontraída e mais informal, menos monitorada. 6. Sabendo que a reportagem tem a intenção de informar o leitor, dando detalhes sobre o assunto abordado e que a linguagem de uma reportagem deve ser clara e objetiva, responda: qual é a provável razão de o repórter ter utilizado esse tipo de linguagem na reportagem? Lembrem que quando eu dei a aula de linguagem formal e informal, eu disse que em uma reportagem nós temos que usar mais a linguagem formal. Porém, aqui existem linguagem informal, né, em alguns trechos. Por quê? Porque é uma linguagem voltada, é uma reportagem voltada para os adolescentes. Então, se o autor utilizar somente a linguagem formal, talvez esses adolescentes não vão querer ler, porque a leitura vai ficar chata, é uma leitura muito pesada, muito chata. Então, ele provavelmente a intenção foi o quê? Foi por causa do público-alvo, ok? Então, provavelmente a intenção do repórter ao escolher uma linguagem mais informal, descontraída, foi a de aproximar-se do público-alvo da reportagem, que são jovens e adolescentes. Ah, professora, eu posso fazer isso quando eu estiver fazendo uma reportagem? Sim, dependendo do seu público-alvo, se você escrever, por exemplo, para uma criança, você vai usar uma linguagem mais infantil. Para adolescentes e jovens, você pode usar uma linguagem mais descontraída, desde que faça isso entre aspas, ok? Para a professora ver que você não está errando, que é proposital. Foi o que eu falei na nossa aula sobre variação linguística, ok? 7. Releia o título dado à reportagem. Qual foi a provável intenção do repórter ao usar palavras que fazem referência a histórias de terror? Provavelmente a intenção foi a de atrair o leitor adolescente e jovem, público a quem o caderno folhetim se destinava, pois, em geral, os jovens costumam ser atraídos por histórias de terror. Correção da página 96, questão 1. Observe a frase, agora já entra a gramática, tá, turma? Observe a frase a seguir e responda as questões em seu caderno. Meninos viram hit na internet. Qual é meu verbo? Viram. Okay? Qual é a forma no infinitivo do verbo presente nessa frase? Então, a primeira coisa é identificar o verbo, que eu já falei, viram. Então, ficaria virar. Qual é o radical? Vir, V-I-R. Por quê? Porque até aí, quando você conjuga esse verbo, ele não muda, ok? Pela terminação, a que conjugação esse verbo pertence? À primeira conjugação, a R. Nessa frase, a pessoa do verbo é eles viram, né? Escreva como ficaria o verbo flexionado nas seguintes pessoas. Eu seria viro, ele vira, nós viramos. Por que essa mudança de pessoa é possível observar que se trata de um verbo regular ou irregular, por essa mudança. Então, seria regular, porque, voltando ao radical, lá, V-I-R. Depois desse radical, não antes dele, quer dizer, não tem mudança. Então, quando você conjuga esse verbo, ele sempre vai ir até o R, ok? Viro, vira, viramos. Então, por isso que ele é um verbo regular. Irregular é quando o meu radical se modifica. Correção das páginas 97 e 98. 1. Leia a tirinha reproduzida a seguir, atentando para as formas verbais e a situação em que elas são empregadas. Então, vamos ver a tirinha primeiro. Shoulder, eu acho uma lástima a maneira como a Lucy trata você. Ela vive perguntando por aí, por que ele fica tocando aquele piano idiota o tempo todo? Isso é terrível. Por falar nisso, por que mesmo você fica tocando esse piano idiota o tempo todo? Identifique e escreva no caderno as formas nominais que você encontrar na tirinha. Formas nominais são as formas no gerúndio, particípio ou gerúndio, particípio ou infinitivo, lembra? Então eu tenho perguntando, tocando, falar e tocando novamente. Sobre as formas verbais empregadas na tirinha,
Copie no caderno que faz sentido afirmar. Então, eu tenho 4 frases e você teria que copiar apenas as opções que tenham sentido. No segundo quadrinho, em Ela vive perguntando e Ele fica tocando, as formas destacadas indicam ações contínuas que estão em andamento, ou seja, processos verbais que ainda não se finalizaram. Correto. No primeiro quadrinho, a forma trata indica que Lucy habitualmente trata mal Schroeder. Correto também. No primeiro quadrinho, acho está no presente, mas indica algo que ela sente no passado. Errada. No último quadrinho, por falar nisso, com verbo no infinitivo, tem o mesmo sentido de falando nisso, com a forma verbal no gerúndio. Correta. Então, as frases corretas são A1, A2 e A4. No terceiro quadrinho, não há balão de fala. Pela cena, o que se pode concluir? Eu coloquei uma sugestão de resposta. Pode-se concluir que Sally se dá conta de que ele não responde para ela e continua tocando o piano. Observe a expressão facial do personagem Schroeder no último quadrinho. Em sua opinião, por que ele teve essa reação? Bom, é uma sugestão de resposta porque está falando sua opinião, ok? Se você não colocou igual, mas colocou dentro do contexto, não apague sua resposta. Eu coloquei porque ela fala no início que acha uma lástima a maneira que a Lucy o trata. E no final ela o trata da mesma forma, ok? 2. Leia a propaganda reproduzida a seguir. Para ser bonita, descabele. Para emagrecer, coma. Para ensinar, brinque. Para ser você, mude. Para relaxar, grite. GNT, todos os dias com você. Copie no caderno o quadro com os verbos empregados na propaganda e preencha-o com as formas nominais correspondentes. Então, vamos ver. Eu tenho o verbo ser, o infinitivo fica ser, gerúndio sendo, particípio sido. Emagrecer fica emagrecer, no infinitivo, a mesma coisa, gerúndio emagrecendo, particípio emagrecido. Ensinar, ensinar, ensinando, ensinado. Relaxar, relaxar, relaxando, relaxado. Descabele, descabelar, descabelando, descabelado. Coma, comer, comendo, comido. Brinque, brincar, brincando, brincado. Mude, mudar, mudando, mudado. Grite, gritar, gritando, gritado. Então, reparem que no infinitivo são as terminações AR e ER. No gerúndio, NDO. E no particípio, DO. A maioria ali, DO. Aliás, todas ali são DO. Porque tem algumas no particípio que pode mudar essa terminação, tá? Lembra do exemplo que eu falei com vocês na outra aula? Ganhado e ganho. Ganho também está correto. É mais informal, mas é correto, é aceitável. As formas do infinitivo indicam a conjugação a que o verbo pertence. Observando no quadro a terminação dos verbos no modo infinitivo, agrupe-os de acordo com as conjugações. Então é fácil, eu acho que vocês já sabem sobre isso, a respeito disso. Primeira conjugação, ensinar, relaxar, descabelar, brincar e mudar. Verbos em AR. Segunda conjugação, ser, emagrecer, comer. ER. E terceira conjugação, que é o verbo IR, não tem no quadro, ok? Note que, além do emprego de verbos no infinitivo, há emprego de formas verbais no modo imperativo. Que função os verbos no imperativo têm nesse texto? Os verbos no imperativo têm a função de dar uma ordem a alguém. Nesse caso, eles dão uma ordem, um conselho ao leitor da propaganda. O texto da propaganda parece fornecer uma receita às avessas. O que faz parecer isso? O texto da propaganda dá conselhos aparentemente contrários ao objetivo que se deseja alcançar. Geralmente, se acredita que para ser bonita deve-se estar arrumada e não descabelada. Que para emagrecer devemos comer menos e não simplesmente comer. E assim por diante, tá? O texto da propaganda tenta romper
com esses padrões, o que é ótimo, né? Amplie o texto da propaganda, elaborando em seu caderno mais 2 frases utilizando verbos na terceira pessoa. Então, sugestões de resposta, eu coloquei rir, sair, unir, partir, sorrir, sentir, curtir, abrir. Todos estão na terceira conjugação, ok? 3. Leia as frases a seguir. Corinthians joga bem, mas fica no empate sem gols com o América de Minas Gerais. Finalmente existo. Eu hoje nasci brasileiro. Pela primeira vez, o governo concedeu a nacionalidade a 2 apátridas, as irmãs Marra e Soad Mamo. Mais de 1.000 pessoas saíram do Parque Ibirapuera com um sorriso no rosto nesse final de semana. Copie no caderno os verbos das frases lidas e escreva, diante de cada um, o infinitivo correspondente. Então, primeiro, joga, que fica jogar, fica, ficar, existo, existir, nasci, nascer, concedeu, conceder, e saíram, sair. Bom, as correções terminam por aqui. Se houver dúvida, se houver alguma errada, volte e faça a correção, ok? Lembrem-se